tivesse acontecido na Suíça, porque primeiro ficou na Alemanha. Foi. Então, se ela não tivesse acontecido com mais desses três aí, não teria a força que teve. A Suíça foi uma influência muito grande. Certo? Os 4 pilares, se lembram ainda? Quais são os pilares? Anglicanos. Certo. Anglicanismo, luteranismo, calvinismo e anabatistas. São os 4 pilares. Aí eu pergunto a vocês, não devíamos colocar mais 2 aí não? O zwinglianismo e o arminianismo? Pastor Calvino, Anabatista, Luteranismo e outro. E luteranismo. Luterano. Hein, o que, é que vocês acham? Não deveria incluir esse mais 2 não? Zwinglianismo e arminianismo? O arminianismo veio através do John Arminian, que era aluno do Calvino. Então veio dentro do calvinismo. O arminianismo não entra aí, porque o arminianismo surgiu depois. Depois que a reforma já estava, certo, consolidada. Ok? E na verdade o arminianismo foi uma resposta, uma refutação às ideias do calvinismo. A tese ideia de Calvino. E como o Daniel falou, Jacó Arminio era discípulo de Calvino. Né? Ele era assim, um dos calvinistas mais renomados, era Arminio. Armínios, né? Nós vamos ver aqui, viu? As 2 linhas de pensamento. Nós vamos ver aqui. Zwinglio não entrou porque Zwinglio morreu novo em batalha, certo? E o zwinglianismo é muito parecido com o luteranismo, com a exceção de só uma coisa: a ceia do Senhor. E Zwinglio discordou, né? Zwinglio discordou do estilo de ser de Lutero, né? A consubstanciação, que era nada um estilo do meu jeito do catolicismo, né? Um estilo do meu jeito do catolicismo, só conta história, dizendo que na verdade os elementos se transformam por dentro. No catolicismo se transforma tudo, e Lutero se transforma por dentro. Aí vem Lutero, dá licença, isso é só memorial, Lutero. Aí eles discordaram mesmo. Discordaram com eles. Zwinglio e Lutero bateram de frente com a questão da ceia. Os outros pontos. Lutero acreditava na consubstanciação. Só que essas coisas também não importavam. O que importava é que a salvação pela fé, não pela igreja. É o que levou mais a reforma. Agora, mas se você vê o outro lado de Lutero, de Calvino e de Zwinglio, a coisa não é muito boa não. Lutero queria ver o Satanás na frente dele, mas não queria ver um anabatista. Mandava matar na hora, afogado. O mesmo jeito Calvino e Zwinglio. Os anabatistas, quando eram pegos por esses homens, eram mortos numa banheira. Boa. Vamos falar aqui dos anabatistas. Certo? Eles pegavam e diziam: tu gosta de água, Batista? Tu não gosta de água? Então tome água. Tu estava na banheira, mas estava afogado. Quando não, jogava amarrado no rio. Morreu afogado. A mulher de um dos grandes anabatistas, Félix Mannes, foi amarrada e atirada no rio. Félix Mannes, né? Menos Simões, que era um dos grandes anabatistas, teve que fugir para a Holanda. Menos Simões. Porque se ele não foge, de Menos Simões surgiram as igrejas menonitas. Não sei se vocês já ouviram falar dessas igrejas. Menonitas. Não tem por aqui, só tem por sul. As igrejas menonitas são parecidas com batistas. Né? Todos são parecidas com as igrejas batistas. Certo? E aí, na Suíça, nós vamos ver o surgimento das igrejas, do segmento do zwinglianismo, calvinismo e da anabatista. São logo 3 na Suíça. Por isso que a gente vai se deter um bom tempo na reforma na Suíça. Certo? Os menonitas são
Simões, que era um anabatista. Ele teve que fugir para a Holanda. Teve que fugir para a Holanda porque se ele não foge, ele morria também afogado. Os Estados Unidos tem, né? Tem menonita? Tem. Aqui também, mas mais para o sul. Você chegar ali, acho que a região sul mais, você encontrar igreja menonita. Você pode entrar que é evangélica parecida com os batistas. Certo? De Menor Simões. Certo? Então, a reforma, certo, acontece com Lutero, vai para a Suíça, depois ela parte para a França. Aí na França a história é outra. Porque na França vai surgir os adeptos da reforma lá, vão ser chamados de huguenotes. Os huguenotes eram os que aderiram à reforma na França. A reforma francesa, a gente pensa e começa logo com a influência de Calvino, ele era francês, né? Mas não. Calvino fez a reforma na Suíça e não na França. Embora na França ele tivesse ajudado. Quando os huguenotes foram perseguidos pelo rei da França, chamado Francisco I. Quando eles foram perseguidos pelo rei da França, é quando o nosso amigo, pai do calvinismo, Calvino, ele escreve as Institutas, que hoje nada mais é do que o maior compêndio de teologia sistemática que já se conhece, São as Institutas de Calvino. O volume número 1, aliás, tem vários volumes, O número 1 é ele pedindo, as Institutas na verdade foram escritas em 1546, Se lembra dessa data? Tudo bem, estava lá? Tudo bem. Ajudou a fazer, as Institutas, ele na verdade era um apelo de Calvino ao rei Francisco I da França, para que não perseguisse os huguenotes, porque esse povo também tem o direito de ter sua fé diferente. As Institutas foram escritas para isso. Mas depois Calvino vai aumentando, vai mudando as doutrinas que ele entendia, Certo? A influência dele é muito grande, porque até então, só quem tinha alguma teologia sistemática escrita eram os católicos com Santo Agostinho. Certo? Então, a igreja reformada não tinha nada escrito, certo? Calvino vai fazer um sistema teológico muito interessante, Então, ele é um dos grandes nomes da reforma, sem dúvida nenhuma. Vale salientar que Calvino é da segunda leva de reformadores, porque quando Lutero fez a reforma, Calvino tinha 5, 6 anos de idade. Zwingli é da mesma época de Lutero, certo? Agora, na época de Calvino, praticamente Lutero e Zwingli tinham saído de cena, certo? E aí a reforma na França, vai surgir os huguenotes, que vão se tornar um grupo forte na França, certo? Eu estou escrevendo um trabalho, a história dos batistas na Paraíba, e antes de eu chegar, como os batistas chegaram na Paraíba, eu falo da história dos batistas no mundo, como eles fugiram. E aí eu tenho que falar da reforma, para chegar na Batista, separatistas ingleses, um monte de coisa ali. E aí eu falo, certo, desse grupo dos huguenotes, que eu falo da reforma na França, e falo dos huguenotes, mostrando que eles eram, em época lá em 1568 por aí, os huguenotes já eram 1/3 da população da França. Quer dizer, já tinha gente com força. E um dos mais renomados huguenotes era o almirante Gaspar de Coligny. Esse homem era o comandante de toda a armada militar da França e se converteu aos huguenotes. Aí pronto, aí a coisa foi feita e o rei disse: o meu almirante agora faz parte dos huguenotes. Que coisa, como é que pode? E aí, no dia 23 e 24 de agosto de 1572, aconteceu a famosa noite de São Bartolomeu. Já ouviram falar dessa noite? Foi o seguinte: os huguenotes, por volta de 1568, conseguiram um acordo de paz com certos católicos, com o reino. Um acordo de paz, que não ia ter mais guerra, cada um ia. 1568,